comecei a fazer o estágio, entrei direto na Globo News e lá fiquei 18 anos, do estágio até 2023, quando então eu fui demitida. Mas eu passei por tudo, assim, estágio, produção, edição, apresentação de madrugada, apresentação de manhã, de tarde, de noite, editar programa, editar jornal, produzir programa, produzir jornal, fiz tudo, assim. Então, o que eu sempre digo, eu sou muito grata a tudo que eu aprendi, sou muito grata à minha formação profissional. Talvez a empresa não tenha sido grata ao trabalho que eu ajudei a fazer ali durante tanto tempo e fui demitida pelo acaso ali, entendeu? Todo mundo sabe por que você foi demitida. Mas não foi. Essa que é a questão. É isso que eu ia te perguntar. Não é. O que a mídia noticiou Exatamente. é uma coisa e o que tá por baixo ali? Não, o que tá por baixo é o que eu sempre conto. Eu era uma profissional de carreira, de longa data. Semanas antes eu tinha apresentado a coroação do rei. Então, assim, eu tinha sido selecionada para apresentar a coroação do rei. O Jornal Especial da Guerra era eu. Tudo que era grande era eu que fazia. Então, assim, eu sei que eu era uma profissional muito boa ali dentro. Então, eu não era um problema para eles. Pelo contrário, eu estava sempre solucionando os problemas ali deles. E trabalhando igual a doida, assim, sem férias, sem folga, sem nada. Sempre trabalhando. Caramba, e fazendo. Quanto tempo nesse ritmo? Ai, olha, vamos botar assim, ó, da pandemia para dentro, eu folguei pouquíssimas vezes. Quase não tive férias, assim, porque era... Eu não peguei Covid, na onda da Covid, então eu substituía todo mundo, assim, era eu e mais um colega meu, a gente não pegava Covid de jeito nenhum, então eu tava ali sempre fazendo tudo, e foi esse batidão, mas assim, foram anos trabalhando muito, mas de 2018 para dentro, na verdade, logo depois que eu voltei da licença maternidade da minha filha, 2017, foi um trabalho sem parar, praticamente. E aí... me chamaram para ir, eu vim aqui para São Paulo, me deram um jornal da manhã, porque eu pedi muito, eu preciso de uma rotina. Eu não aguento mais trabalhar em todos os horários. E aí falaram, tá bom, então você vai apresentar o jornal da madrugada. Então eu acordava 2h da manhã e ia trabalhar. E aí eu fui no podcast da Camila Frender, o É Nóia Minha, para falar sobre rotina. Como é que era a rotina de alguém que trabalha nesse horário? E aí, lá no podcast, eu falei sobre a rotina de jornalista, o quanto que é difícil. Ser jornalista é muito complicado, a gente lida com muita informação difícil, tal. E assim, todo mundo tem um Rivotril na bolsa, ou cria o seu Rivotril, né? Um chocolate, um cigarro, a bebida, cada um cria o seu. Tanto que, falei, ó, gente, vou confessar aqui, hein? A gente se chama de Rivonews lá dentro. Que é um apelido muito antigo, coisa de ideia, coisa das antigas, assim. Desde que eu entrei na Globo News, eu escuto de Rivonews. Falei, fui. 45 dias depois que o podcast foi ao ar, 45 dias depois, um jornalista de 5ª categoria de fofoca fez uma reportagem. Cecília Flash fala mal da Globo News e tal. Aí isso era segunda-feira pós-feriado. Foi feriado de Corpus Christi, tinha sido meu aniversário. Recebi flores da empresa, falando que você tem um ano incrível de muitas conquistas e glórias. E na segunda-feira sai essa reportagem. E aí eu falei, opa, isso aqui não vai dar bom. Eu já sei, porque já vinham outros problemas internos ali. E aí, uma chefe, umas situações estranhas acontecendo. O Gabriel, que trabalha comigo, tinha sido demitido 10 dias antes. Uma situação toda muito estranha e o Gabriel que trabalha comigo no Rivonews atualmente, ele era meu editor de política lá. Uhum. E aí eu falei, isso aqui não vai dar bom. E aí todos os chefes se mobilizaram para escutar o podcast, que ninguém tinha escutado, amigos meus, e aí eles escutaram e falaram, olha, não tem nada demais, a gente está avisando aqui a direção que não tem nada demais, que está tudo bem, mas não foi suficiente. Não foi suficiente porque esse não foi o motivo. Assim, na minha concepção, foi uma história criada para me demitir. Foi uma história arquitetada para me mandar embora. Mas por que demitiriam uma jornalista tão dedicada? Porque eu comecei a ficar cara. Porque pela primeira vez eu estava tendo um salário mais alto, depois de 18 anos. E eu estava apresentando só um jornal.
E eu não estava dando mais plantão, porque eu trabalhava de madrugada. E eu estava trabalhando aqui em São Paulo, estava 1 ano em São Paulo. Em São Paulo, a gente não consegue substituir tantas pessoas. A demanda é menor. Trabalhando de madrugada, sem dar plantão, tal, você começa a ficar cara. E aí, logo depois, veio a contratação de uma outra galera. Então, eu acho que a gente não pode só... Na minha cabeça, a TV não pode só me mandar embora. Senão fica feio. Então, arruma uma desculpa. Putz, isso aqui é a desculpa perfeita. Mas agora você abriu, tipo, explodiu tudo agora, então, né? Entendeu? Na cabeça das pessoas. É só isso. Inventar, criar cavar um pênalti pra demitir alguém é um negócio bem... Porque, na boa... pesado. Não foi... Quando eu fui ser demitida, na hora que eu entrei na sala, não foi falado de podcast. Não. Meu chefe olhou pra mim e falou, estamos reformulando o canal, você não faz mais parte. Ponto. O canal foi reformulado? Não. Continua a mesma coisa, só entrou uma pessoa nova. O canal não foi reformulado. Então, assim, eu sei que não foi. Eu era a pessoa que falava muito de internet, eu era a pessoa que questionava, eu era a pessoa que queria trazer ideia, eu era a pessoa que filmava bastidores para fazer conteúdo. Eu criei uma coisa ali que as pessoas me acompanhavam nas redes sociais e daí iam assistir os jornais que eu apresentava. Claro. Era o caminho inverso. Não era as pessoas me viam no ar e iam me seguir. Não, as pessoas me viam criando conteúdo e daí eu falava, olha, não vi esse jornal, tô assistindo, que legal, não sei o quê. E aí... Mas por que te deram um aumento? É melhor não dar aumento então, né? Mas... dar aumento pra depois mandar embora. Exatamente, é uma pergunta justíssima. Mas é porque a coisa não... trabalhisticamente estava muito errada. Né? Entendi. Eu trabalhava em todos os horários. Eu fazia todos os jornais. Eu não tinha equiparação salarial com ninguém. Eu fazia tudo. O tempo inteiro. Então, assim, estava tudo muito errado. E aí, teve um episódio que eu tive que sair de ambulância da TV, tive que ir para o hospital, inclusive, e tal, porque eu tive um pico de estresse absurdo 15 minutos antes de entrar no ar. Eu comecei a suar frio, porque era isso, era muito trabalho. Você chegou a trabalhar quantos dias seguidos sem folga? 21 até, assim. São 3 semanas seguidas, assim. Sem folgar, sem um domingo, sem... Não, até porque eu apresentava um jornal que era o Jornal de Domingo. Então, às vezes eu conseguia o sábado de folga, às vezes não. Mas isso, sim, muita gente faz, tá? É natural essa escala. Pagava bem, pelo menos? Não. Não. Mas, assim, o mercado de jornalismo não paga bem. O mercado de jornalismo não paga. Então, assim, olhando... Cara, é porque é muito surreal, assim. Vamos lá. Com mais de 10 anos de casa, eu recebia um salário bruto de R$8 mil. O quê? Salário bruto de 8 mil? Eu nunca contei isso, tá? Tô contando aqui pra você agora. Meu Deus, não. Agora... Mais de 10 anos de casa. Isso porque eu recebi o aumento na maternidade. Para apresentar, para ser o rosto do negócio. Mais pura verdade. Mas assim... E aí foram me aumentando. Eu ganhei bem mesmo quando eu vim pra São Paulo. Que eu falei, puta, agora é um salário maneiro. Fiquei 1 ano, acabou. Aí eu fui demitida. Foi muito triste. Caramba, velho. É isso, mas essa é a realidade. Assim, mas o mercado de jornalismo paga mal. Por que tá pagando mal? Porque paga mal, porque não muita mão de obra. Não é a joia da coroa. Os anúncios... Dizem que tinha muito anúncio, mas só que boa parte da verba não vai para o jornalismo. O jornalismo geralmente é o primo pobre das coisas, assim, entendeu? O que eu acho que é um equívoco, né? Porque o jornalismo ele traz a credibilidade de tudo que você faz, né? Um bom jornalismo... Mas tem gente que ganha muito bem, tá? São pouquíssimos, cabem numa Kombi, mas ganham muito bem. E hoje em dia, o muito bem já não é comparado ao muito bem da década de 90. Nem dos anos 2000.
O Muito Bem de hoje é bem diferente, entendeu? Mas o jornalismo, então, você falou que é o primo pobre. E o primo rico da TV, qual que é? O esporte? De toda a TV. O É entretenimento, esporte, né? Com certeza. Eu acho que hoje em dia, talvez até mais esporte do que entretenimento, mais esporte do que entretenimento, porque vem pesado o anúncio, né? Eu acho que ninguém cogitaria ficar sem anunciar, tendo verba pra isso, né? É isso. Num comercial, num É anúncio isso. de intervalo de jogo de futebol, ou aquela Lower Third que passa Exatamente. ali durante a transmissão. Entendeu? Ô, Júnior, a bem da verdade é que assim, ó, eu fiquei, eu só apresentava, eu não era a pessoa que apurava, que não sei o quê, porque eu tive a minha escola de TV, eu não era escola de jornal, eu não tinha vindo do impresso, eu sempre fui da TV. E eu me acho extremamente competente fazendo o que eu fazia. Eu sei fazer uma transmissão ao vivo como poucas pessoas fazem, de conseguir ir costurando notícia pela minha experiência que eu tive ali. Mas isso não estava sendo mais tão apreciado, digamos assim. Então, Eu vou concordar com você. Essa questão do salário faz mais sentido do que a história do Rivo News. não, na história do Rivonews foi só uma desculpa. Porque falar que, toma Rivotril, isso daí não é preconceito nenhum até. Não, mas só que aí esse cara cresceu a história para dizer que eu falei que a Globo News só falava de economia, política, política, economia. Sim, natural, todo mundo vê. Realmente faltou espaço para outros assuntos. Estava realmente... Era um assunto, eu falei isso no podcast, é um jornalismo muito mais denso, relacionado à política, à economia e política. É uma pena, tal, a internet te dá outras oportunidades. Mas eu falei isso tudo de forma muito natural, eu nunca manchei, pelo contrário. Eu sempre enalteci o trabalho que era feito ali, todo o trabalho de... A galera rala muito, todo mundo tá lá, rala muito, todo mundo que tá lá trabalha muito. Todo mundo, entendeu? É desgastante. E a galera não ganha fortuna, entendeu? Pra média de jornalismo, ganha bem, mas também não é nenhum salário rico, milionário, entendeu? Então, assim, só isso que eu falei. Não foi só uma desculpa, foi só uma desculpa. Tinha muito mais coisa por detrás, que eu nunca vou saber exatamente, mas é isso, não valia mais a pena me manter ali. Você falou que tinha alguns atritos ali em questão de chefia e equipe É e que tal. não eram atritos claros, explanados, evidentes, assim, mas era atrito no sentido de eu ser essa pessoa que faz conteúdo pra internet, eu questionar certas coisas. Por que a gente não faz assim? Por que a gente não traz tal pessoa? Por que a gente não fala de tal assunto? Era o meu jornal, eram 3 horas, início da manhã. Aí um dia meu diretor olhou pra mim e falou assim, seja menos solar. São Paulo, o pessoal não gosta de gente tão solar. Aí eu... Oi? Silvio Santos é daqui, Faustão é daqui, Ana Maria Braga é daqui, Gugu é daqui. Todo mundo é daqui, gente. Todo mundo é extremamente solar. Como assim São Paulo não gosta de gente solar? Palhaçada tem que ser mais séria, mais sóbria. Mas eu nunca consegui ser séria e sóbria o suficiente. Então eu acho que eu comecei a dar uma incomodada. E aí, quando virou a oportunidade, pronto. E aí, logo depois, eu saí, logo depois veio a contratação de outras pessoas ali. Eu falei, meu salário precisava ser aplicado nessas outras pessoas, talvez, né? E tá tudo bem. O que aconteceu foi que segunda-feira saiu a reportagem, terça-feira meu chefe me chamou para ir para o Rio para me demitir, falou que era reformulação do canal, ponto. A internet se desdobrando em fofoca, não tem problema. Quarta-feira eu registrei a marca Rivonews, que eu vi no Twitter a galera falando Rivonews, eu falei, isso é uma marca. Sim. Registrei na quarta-feira e 9 dias depois eu estava sentado numa produtora colocando o meu projeto de pé do jeito que eu queria fazer. Querendo ou não, você falou que você estava muito feliz, né, nessa nova fase. Muito feliz. Trabalhando bastante, muita coisa pra fazer. Muito. Mas é uma correria gostosa, né? Filho, você não pode largar a mão e dar tchau, né? Mas eu comparo sempre a filho. Você vê a coisa crescer, a coisa se formar, as pessoas irem admirando, você ir construindo o seu produto do jeito que você gosta, do jeito que você quer, é muito gostoso, é muito legal.
Você vê todo mundo reconhecendo, e aí quando você chama um entrevistado para ir lá, a pessoa fala, eu falo, ó, se precisar de referência, tem esse link. Que referência o quê? Eu já tô assistindo há muito tempo, vocês são demais. Isso vai dando um prazer inigualável. Eu tô fazendo o meu pelo meu. Eu não tô fazendo sucesso porque eu tô num lugar de sucesso. Eu tô fazendo sucesso pelo meu trabalho. Isso é um prazer absurdo, assim, entendeu?